E aí galera, beleza? Fala aí, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Isaac Peçanha e hoje vamos falar de algo muito interessante. Eu vou falar vou falar da minha forma mais complexa que existe e será o Rage Mode. Sem mais delongas, vamos lá. Pois bem, antes de começarmos, me permitam fazer algo aqui bem rápido. Melhorou, né? Enfim, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro tópico que eu vou falar vai ser sobre a origem do Rage Mode, como ele chegou a esse estado que está atualmente e seguido da sua criação e tal. Enfim, a criação dele foi assim: o meu AC, o Shadek atual, ele foi torturado por vários meses pela humanidade. Ele queria ver como é que a humanidade era e acabou se arrependendo, porque ele foi torturado, teve seus poderes arrancados da força, doeu muito e, e teve muita coisa, ele foi usado de experiência, foi as coisas mais cruéis que ele já passou em toda a sua vida. E com isso, o, o ódio do Shadek foi tão grande, mas tão grande, que criou uma entidade. Essa entidade é o Regimond. No entanto que toda vez que alguém fala do passado do Shadek, o Regimond se ativa automaticamente. Porque o Regimond em si são todas as emoções negativas do Shadek condensadas em um único ser. Como assim? Todo o ódio que o Shadek teve naquele dia, tudo, tudo que é ruim dele se transformou nele, no Regimond. Esse é o verdadeiro motivo do Regimond existir. Tanto que a forma real do Regimond é essa bolinha aí que vocês estão vendo, essa bolinha vermelha aí. Todas as emoções negativas começadas nessa bolinha vermelha aí. Essa bola vermelha é a verdadeira forma do Regimond. E para quem não sabe, o nome Regimond não é o verdadeiro nome dele. É uma curiosidade que eu vou contar mais pra frente. Então galera, chegou a hora de falar sobre as curiosidades do Regimond. E se preparem, que são muitas curiosidades. É tanta curiosidade que é capaz de criar um livro só falando sobre o Regimond. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. A primeira curiosidade é sobre o nome dele. Que o nome Regimond é só um apelido que o Shadek deu para essa forma. O nome em si do Regimond se chama Negative Emotions, ou para encurtar, só Negative mesmo. O nome dele é Negative, tá? Para os mais chegados. Então, essa é a primeira curiosidade. Vamos para a próxima. A segunda curiosidade é sobre a inspiração. Quem foi que me inspirou a fazer o Regimond negativo? Quem foi que me deu a inspiração foi dois personagens. Um é o Blitz, do canal Fire Warriors Production, que é a forma dele. É Fire Rage Mode, tem quase o mesmo nome. Só que, né, é o Fire. E o outro é o KKO do Ok KO Vamos Ser Heróis. É aquela forma turbo do Caio que ele fica roxo e tal. Essa foi a inspiração para o negativo existir. Então, outra curiosidade interessante sobre o negativo é que quando ele foi criado, ele era um ser totalmente irracional. Ele era como se fosse uma besta fera. Mas graças à energia primordial da Esmeralda Mestra, que foi a criação do Shadek,
Isso afetou o negativo e fez com que ele ficasse racional. Ele consegue mais pensar agora, ele é um ser inteligente. E outra curiosidade sobre o Negative é que quanto mais bravo ele fica, mais forte ele também fica. É como se fosse o Hulk. Ele não é tipo, quanto mais bravo ele fica, mais forte também. Então, ele se aplica ao mesmo caso do negativo. Quer dizer que quanto mais bravo ele ficar, mais forte ele ficará. E outra curiosidade sobre o negativo é que ele tem poderes relacionados ao fogo, mas ele não prefere usar muito porque é muito clichê. Ele diz que é algo que o pessoal já usa e não quer ficar parecendo que ele está na modinha, como que digamos. Então, ele não prefere usar o poder de fogo. Ele tem, mas ele não quer usar. E outra curiosidade doida sobre o negativo é que ele e o Sheriff se odeiam. Como assim se odeiam? É que depois que o negativo foi atingido pela energia da Esmeralda Mestra, meio que deu vida para ele. Sim. Tanto as emoções negativas, tanto a energia da Esmeralda Mestra conseguiu que o negativo fosse criado. Com isso, ele ganhou vida própria, ele se tornou uma entidade separada do Sheriff. Mas os dois vivem no mesmo corpo. E com isso, eles se odeiam mesmo. Se odeiam do tipo, um querer matar o outro, mas não podem se matar. Porque eles estão interligados. Se um dos dois morre, os dois automaticamente morrem. Se o negativo morrer, o Sheriff morre. Se o Sheriff morrer, o negativo é quem morre. Então, os dois estão interligados. Agora, vamos entrar no requisito de habilidade do negativo. As primeiras habilidades dele são as habilidades padrões, são o controle do caos, Chaos Spear, Chaos Blast, Chaos Torrent, que ele aprendeu do Nazo. E todas as habilidades que o Sheriff consegue fazer, o negativo também consegue. Ele também tem controle de raios, como o Sheriff consegue controlar os raios depois que ele virou o deus dos raios. O negativo consegue fazer a mesma coisa que ele. Ele consegue controlar o raio, controlar a eletricidade, controlar tudo que tem a ver com a energia elétrica. E também o negativo tem o poder do fogo, como eu havia explicado nas curiosidades anteriores. E também ele tem uma técnica, duas técnicas poderosíssimas, que uma é o Ultimate Nova, que é uma habilidade que ele solta uma rajada poderosíssima, e tem outra que eu vou explicar mais pra frente, tá? Fiquem por aí. Agora vamos falar sobre uma técnica que é a técnica mais poderosa do negativo. Essa técnica tem o nome de Dark Sky, céu negro, né, para traduzir. Que essa técnica insiste em o negativo absorver a alma do oponente que ele usar. Essa técnica é o último recurso mesmo que o negativo pode usar. Essa técnica é exclusiva do negativo. Por quê? Se ele usar, ele mesmo pode morrer. Então, essa técnica suga a alma do oponente, mas também suga a dele em troca. Então, e também tem outra coisa. Os dois precisam estar de acordo com que a técnica funcione. Quer dizer, o Sheriff e o negativo precisam estar de acordo com que a técnica funcione. Se um dos dois hesitar ou discordar ou não aceitar usar a técnica não funciona. Mas se os dois aceitarem, concordarem, não hesitarem em usar a técnica vai funcionar perfeitamente. E com isso, se ele usar, os dois vai de Vasco. Os dois morrem pelo ataque.
Outra curiosidade, que também é tipo uma menção honrosa ao meu amigão Slayer, ele e o Nexarion, o personagem OC do meu amigo Slayer, já se enfrentaram. Que o Negative, ele tomou posse do controle do Shadowk porque o Nexarion fez o Shadowk ao máximo levar o seu limite. E também fez com que ele quebrasse as suas morais. Morais que era para não matar, e sim derrotar. Após o Shadowk apanhar tanto, mas tanto do Nexarion, ele se cansou. Ele se cansou de ser saco de pancada. Então, o Shadowk decidiu dar o controle pro Negative para ele poder enfrentar o Nexarion. Resumindo, o Negative usou Dark Sky, prendeu o Nexarion para uma dimensão própria do Dark Sky, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Outra habilidade que eu esqueci de mencionar do Negative que ele tem é poder combinar as transformações do Shadowk com a dele, com o poder do Regimold ou do Negative. Por exemplo, isso é a super forma sem o poder do Negative. Agora, esse é o poder do Negative sem esse poder do Negative influenciando a super forma. Mas isso também tem outra coisa, que ele só pode usar 10% do poder, o do poder combinado. Porque se o Shadowk usar mais o poder do Regimold, ele perde o controle e fica insano. Ele perde a sanidade e sai matando todo mundo. E agora a última curiosidade desse vídeo. Depois de usar o Dark Sky, o Negative teletransporta a alma absorvida para outra dimensão. Uma dimensão que o próprio Negative criou com seu poder. E nessa dimensão, a pessoa fica lá por toda a eternidade. E a pessoa que ele absorveu fica revivendo os maiores traumas da pessoa que foi absorvida. Ela é presa por correntes e obrigada a ver o maior trauma da sua vida na frente da pessoa. E a gravidade lá é de 5.000 vezes maior da Terra. Para vocês terem noção, essa dimensão tem a força de 50 buracos negros. Para vocês terem noção de tão pesado que é a dimensão. E também a pessoa lá dentro não tem noção do tempo. Não sabe se ficou meses, dias, anos ou até décadas. Quando no mundo real se passou tipo, sei lá, uns 7 segundos. Então, essa é a última curiosidade que eu quis trazer. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, deu muito trabalho para fazer isso. E não se esqueçam de dar like, se inscrever, compartilhar com seus amigos no Facebook, WhatsApp. E comentem aqui embaixo qual é a próxima curiosidade que vocês querem que eu traga. E também vou tentar trazer mais animações. E agradeço muito de coração, tá? Tô muito feliz fazendo essas curiosidades. Cara, tinha muita coisa que eu tinha pra falar e acabei comentando. E espero que vocês tenham gostado, tá? Nos vemos na próxima. E aqui quem fala é Isaac. E até a próxima, rapaziada!